E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tem uma coisa que eu gosto de falar que eu chamo de percepção de esforço. O que é percepção de esforço? Se nós dois levantarmos isso daqui, levanta isso daí. Beleza, os dois pesam a mesma coisa e a gente levantou de uma altura igual. Então, digamos, a gente fez o mesmo movimento do ponto de vista físico. Agora, se alguém passar um questionário para nós de percepção subjetiva de esforço, você vai relatar quanto você se esforçou para fazer isso e quanto eu me esforcei. Dá para fazer coisas semelhantes no sentido intelectual. Então, digamos assim, a gente pega cada um livro, a gente lê um capítulo de um livro e alguém pergunta para nós quão custoso foi para você ler esse capítulo do livro. Quão custoso foi para você se aprofundar nesse capítulo do livro, entender o capítulo do livro. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais, muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter contato com coisas mais rápidas e mais fáceis. O nosso cérebro, ele é muito parecido do ponto de vista metafórico, explicando a parte funcional dele, com um músculo. Então, se você vai na academia e você faz um supino de 10, o seu músculo ele se adapta frente àquele estímulo resistido. As fibras rasgam. As fibras hipertrofiam, elas rasgam. Você come, você fortalece aquele músculo para no outro dia você conseguir levantar 11. E daí e vai crescendo. Ou semana que vem você vai levantar 12. E daqui 5 meses vai levantar 15. O cérebro é parecido? Muito. Claro que ele não cresce do ponto de vista físico. Sim. Mas existem estruturas dentro do nosso cérebro, que a gente chama de neurônios, que são as células do nosso cérebro. E esses neurônios, eles se conectam uns com os outros. As sinapses, exato. E aí existe uma máxima de um pesquisador que viveu na década de 50, era um psicólogo de Harvard, chamado Donald Hebb. Ele diz que neurônios que disparam juntos, isto é, células que disparam é quando ele está ligado, digamos assim. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. O que significa isso? Digamos que você vá aprender que a capital do Brasil é Brasília. Isso é uma memória que você formou. Quando você forma essa memória, vamos imaginar que existe aqui essa parede toda é feita de neurônios do seu cérebro. Quando você forma essa memória, algumas das luzes dos fios aqui da parede disparam, outros não. Uns sim, outros não. Como se ficasse uma trilha dentro do seu cérebro. Sim. Essa trilha, quanto mais você fortalecer e mais você usar ela, mais forte ela tende a ficar. Então, uma das melhores formas de você fortalecer o seu cérebro... É como um rio, ele vai criando um sulco. Exato. E um caminho, porque ele vai passando várias vezes pelo meu caminho e vai marcando aquele caminho. É um campo de grama que você passa todo dia. Fica uma trilha. E aí, quanto mais você passa ali, a trilha fica mais evidente e mais fácil você olhar para a trilha e lembrar dela. Aprendizado é assim, cara. Mais difícil você se perder. Aprendizado, aprender coisas, é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de ser a trilha, os seus neurônios se conectam juntos. E eles ficam conectados juntos. Existem algumas conexões de neurônios que ficam juntos tão fortes, mas tão fortes... Normalmente elas acontecem num contexto de trauma, que elas são o substrato neurobiológico do transtorno de estresse pós-traumático. O que é um transtorno de estresse pós-traumático? Você viveu um acidente de carro. Cara, aquilo ali formou tão forte uma memória no seu cérebro que você começa a ter medo de andar de carro de novo porque você tem uma memória muito forte de um trauma. E para quebrar isso daí é difícil. Tem algumas memórias... Especialmente quando envolvem, por exemplo, abuso na infância, que elas tendem a ficar muito fixa, cara. Muito fixa. E escondida assim. Às vezes? Então, podem esconder. Tem caso que a pessoa esquece? Tem casos que ocorre um processo chamado de despersonalização. O cérebro... Isso é muito louco, cara. O cérebro, ele meio que faz você ter uma... Vai parecer bem maluco isso, mas é uma situação bem estranha mesmo. Despersonalização... É tipo quando você sai de você e você se enxerga de fora, como se você fosse outra pessoa. Entendi. E o cérebro tende a fazer isso
Em alguns transtornos de estresse pós-traumático que tem despersonalização junto, principalmente com abuso e principalmente sexual. Não necessariamente físico, mas sexual. Abuso sexual é um trauma muito forte para o nosso cérebro. Muito agressivo. Preditor de muitas doenças psiquiátricas na idade adulta. E muitas vezes o cérebro tira a sua percepção de que é você no momento do trauma, quase como se fosse uma forma de se proteger. De você falar, não fui eu que passei por aquilo, foi outra pessoa. De tão agressivo que é. Então aquela memória fica forte. E para quebrar, cara, é muito complicado, mas envolve um processo gigantesco de psicoterapia, que a gente chama de psicoterapia cognitiva comportamental, envolve o processo de dessensibilização, enfim, aí é todo um esquema gigantesco. Medicamento também, às vezes? Quando necessário, é importante medicamento também.